galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo para dar dicas, na verdade uma sugestão de como resolver algumas atividades sem precisar imprimir o arquivo que foi anexado pelo professor no Google Sala de Aula. Então eu vou entrar aqui no aplicativo numa outra turma minha. Eu publiquei aqui uma atividade só como exemplo, aqui eu estou entrando como aluno, tá? No caso da alfabetização, as crianças que estão em processo de alfabetização, para fazer uma atividade de leitura ou de identificação de letras ou diferenciar símbolos de números, né, que são atividades mais visuais também, ela não necessariamente precisa ter o papel em mãos e o lápis. Ela consegue construir as hipóteses lendo a atividade na tela do celular ou do tablet ou do computador. Aqui eu coloquei alguns exemplos, eu vou abrir aqui uma lista, aqui é uma lista de animais, né? O importante é que ela faça sozinha, não importa no caso da alfabetização se ela está errando ou acertando, porque a partir da atividade que ela devolver para o professor ou a professora, nós, professores, poderemos planejar estratégias para intervir, né? E começar a entender em que nível a criança está, o que ela já sabe, o que ela precisa aprender, tá? Professora, eu não tenho como imprimir, essa atividade vai ficar disponível na escola? Como eu falei, não é necessário no caso da atividade de leitura. Aqui na parte superior do celular, nós temos esse lápis. Esse lápis, quando eu clico nele, me permite editar o documento. Claro, se o professor tiver configurado desta forma, tá? Aqui na parte inferior do celular eu tenho as opções de caneta, borracha. Aqui eu consigo escolher as cores da caneta, a espessura da ponta, enfim, o que ficar mais fácil para a criança. Então, o objetivo aqui é que ela identifique o nome dos animais, né? Que ela elabore estratégias. Por exemplo, eu tenho duas palavras que começam com P. Então, qual que é pato e qual que é porco? Ela vai desenvolvendo, ela vai começando a olhar para dentro da palavra, usando o conhecimento que ela construiu até o momento, tá? Como eu já cliquei no lápis, estou aqui na cor azul, então a primeira palavra aqui é pato. Eu vou ligar o pato na figura pato. A segunda palavra é dinossauro. Aqui eu só estou dando um exemplo para vocês, por isso que eu estou fazendo rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo. Como devolver essa atividade para o professor? Aqui na parte superior da tela nós temos esses 3 pontinhos. Eu vou salvar, clicar em salvar o arquivo. No momento que eu clico em salvar o arquivo, ele é automaticamente anexado, ó, no meu trabalho. Tá vendo? Aqui eu coloquei um outro exemplo, por exemplo, o alfabeto. Digamos que a professora ou o professor pediu para que a criança identificasse as letras do nome dela, marcando no alfabeto, né? Eu cliquei lá no lapisinho, agora aqui eu vou marcar as letras do meu nome. Então, meu nome é Denise, o D, o E, N, I, S, e não vou marcar o E novamente. Mesmo procedimento, vou aqui no canto superior, salvo a atividade e ela será anexada ao trabalho que foi atribuído para mim, tá? Coloquei um outro exemplo de atividade de leitura. Então a professora enviou uma cantiga para a criança ler e enviou um áudio para a criança identificar algumas palavras nesta cantiga. Não preciso imprimir, clico no lápis, né? A criança vai ouvir a cantiga antes de abrir. E digamos que a professora pediu para a criança localizar a palavra canoa. Ela vai ler, né, conforme ela ouviu a cantiga. Então, a canoa virou. Vai aqui, pela estratégia dela, identificar a palavra canoa. E marcou a palavra que ela identificou. Ou ela pediu para localizar o nome que está na parlenda, né? Então a criança vai ler junto com a ajuda de um adulto, né? No período que ela se encontra, ela precisa desse auxílio. A canoa virou, pois a deixaram virar, foi por causa da Fernanda. Então Fernanda está aqui e vai marcar, tá? Como eu vou salvar? Mesma forma. O documento ele vai ser anexado automaticamente na atividade que foi atribuída para mim, tá vendo? Aqui eu já anexei
3 arquivos. Em que momento esse recurso não é bacana? Numa produção, né? Numa produção escrita em qualquer fase, né? Principalmente no ciclo de alfabetização, 1º, 2º, 3º ano, a criança precisa do lápis, ela precisa pensar na letra que ela vai escrever, ela precisa grafar essa letra, tá? Enfim, segue aqui uma sugestão para vocês. Então, se o professor disser assim, olha, não precisa imprimir, pode editar no próprio arquivo, aqui está a dica para vocês. Espero ter ajudado, um beijo e até o próximo vídeo.